gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name. And they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, com orações e com a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E dando início, então, em mais este culto, nós teremos uma palavra de oração inicial, falando com o Pai Criador, pedindo a bênção, a direção, a ajuda para mais este trabalho que se inicia. Oremos todos agora. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nos aproximamos de Tua santa presença, no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo e por seus méritos, e nós, nesse instante, pedimos perdão por todos os nossos pecados, nossas fraquezas, nossas falhas, entregamos as nossas vidas em Tuas santas mãos, pedimos direção para esse trabalho, inspiração divina, que nós todos possamos ficar abençoados ao terminarmos este culto, e que o nome do Senhor seja glorificado, seja exaltado também, que nenhuma palavra que não seja a verdade seja dita aqui, Senhor. Cerra os nossos lábios para aquilo que não é verdadeiro e abre os nossos lábios para aquilo que é correto, que é verdadeiro, Senhor. E nós pedimos a bênção do Senhor em todos os motivos, em todos os momentos da nossa vida, principalmente agora na hora do culto, e agradecemos ao Senhor por todas as bênçãos. Humildemente pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, meus amados, nós temos a Escritura aberta aqui no livro de Salmos, capítulo 101. Nós leremos o Salmo de número 101. E nós temos a parte de louvores, de adoração, vamos adorar ao Senhor, e depois dos cânticos, então nós voltaremos com a leitura bíblica e, o Senhor permitindo, vamos dar continuidade na leitura e no estudo, na meditação da mensagem A Maneira de um Verdadeiro Profeta, que foi pregada pelo profeta de Deus, William Branham, não é? Cantemos agora então para a glória de Deus. Cantemos. Soou em meio à noite azul hino divinal. Jamais com tal beleza assim ouviu algum mortal. Do céu ao mundo, graça e paz, excelso dom gentil.
dos anjos essa doce voz encheu o céu anil. Enquanto os anjos ainda estão cantando com prazer, louvor por todo o céu sem fim ao mais sublime ser. Então suave meiga voz descendo como um véu cantou que já nasceu Jesus e uniu a terra ao céu. Oh, quem nos dera sempre ouvir as vozes divinas, sentir a paz do céu de luz, país dos imortais. Louvar a Cristo, Rei dos Reis, com anjos em canção. No lar possamos nós também cantar a salvação. Nasce Jesus, fonte de luz, descem os anjos cantando. Nasce Jesus, é nossa luz, trevas vem pois dissipando. Nasce Jesus, fonte de luz, ó glória a Deus nas alturas. Vede a redenção raiar, Cristo ao mundo vem. Sê, pois, bem-vindo, firma teu justo império, honras e glórias, anjos e homens dei. Nasce Jesus, fonte de luz, ó glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, a quem quer Ele bem. Deus nos amou, Deus nos mandou, Cristo seu Filho querido. Deus nos amou, Deus encarnou, vede um menino nascido. Deus nos amou, Deus nos salvou, digam-no todos os povos. Podem salvação fluir todos os que creem. Reino bendito, reino de amor divino, eis que resgate todos por Cristo têm. Nasce Jesus, fonte de luz, ó glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, a quem quer Ele bem.
estrela de luz dia brilhou, com raro fulgor e os magos guiou ao pobre curral da humilde Belém, ao meigo Jesus, a fonte do bem, brilhando ainda está a estrela de luz de raro fulgor, brilhando ainda está a estrela a indicar o Deus Salvador. Já por Balaão da estrela por vir, ouviram falar em terra oriental, e logo que a venha estão a seguir, e vão encontrar Jesus afinal. Brilhando ainda está a estrela de luz de raro fulgor, brilhando ainda está a estrela a indicar o Deus Salvador. A fim de encontrar e ter salvação, havemos também de a estrela seguir, e achando a Jesus, felizes então, do amor e da paz iremos fluir. Brilhando ainda está a estrela de luz de raro fulgor, brilhando ainda está a estrela a indicar o Deus Salvador. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor Deus aceite a nossa adoração, o nosso louvor. E agora vamos aqui então à leitura. Inclusive é bom salientar que nós estamos gravando a série o livro dos Salmos, não é? Que está no nosso canal também aí. Mas nós estamos reprisando no dia do culto, porque chama a atenção das pessoas. Para quem nunca teve o capricho assim, o cuidado de ler o livro de Salmo todinho, todo inteiro, todos os Salmos, faça isto, ou então ouça, não é? Aí no canal, porque são coisas tremendas que nós lemos nesses Salmos, não é? Vamos aqui então, Salmo número 101, Salmo de Davi. Cantarei a misericórdia e o juízo a ti. Cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim? Andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam. Não se me pegará a mim. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Amém. Você sabe que os profetas sempre falaram em nome de Deus, não é? E às vezes ele fala na primeira pessoa, mas ele está falando em lugar de Deus. Então, nós estamos observando aqui, não é?
Mas agora, nós vamos aqui então para a mensagem, não é? Que é a maneira de um verdadeiro profeta, e nós estamos parados no parágrafo 239. Vamos começar daí em diante então. Se vocês examinassem seus pensamentos com a palavra, vocês voltariam e seriam batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Isto é o que Paulo lhes disse para fazer, e disse que se alguém mais ensinasse qualquer coisa diferente, deixem-no ser anátema, mesmo se um anjo descer. Vocês sabem, muitas vezes anjos descem. Rapaz, como os pentecostais engolem isso, e o restante, a respeito de São Martim, estava lá, e aqui veio um notável ser brilhante, colocou-se diante dele um homem que batizava em nome de Jesus, que creu no Espírito Santo e guardava a palavra, e os romanos chutando-o para fora e fazendo tudo para ele entrar seus dogmas e doutrinas manufaturadas. Aquele homem se colocava na palavra, e um dia, em seu poder, os demônios vinham a ele e tentavam falar com ele. Ele não prestava nenhuma atenção a eles. Um dia Satanás veio como Cristo, coroado com chinelos dourados, calçado, dourados. Mas deixa eu parar um pouquinho aqui. Então ele está dizendo aqui que esse homem era um homem cheio do Espírito Santo, São Martim, batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, e os demônios vinham até ele para atacá-lo, mas isso em forma de demônio mesmo, sem nenhum disfarce, sem nenhuma máscara. Então os demônios o enfrentavam e ele não dava nenhuma atenção aos demônios, não tinha medo, não tinha nenhum respeito com os demônios. Então o demônio resolveu mudar de tática, é isso que ele está dizendo aqui, não é? O demônio resolveu mudar de tática e se colocou como se fosse Jesus Cristo, coroado. Então agora clareou bem para aqueles que não conhecem a história da mensagem, Coroado com chinelos dourados, colocou-se lá e disse: você não... chamas de fogo em torno dele, disse: você não me reconhece, Martim? Eu sou o seu Senhor, adora-me, ou adore-me, Martim olhou para ele, há algo errado ali, porque ele era cheio do Espírito Santo, e a palavra de Deus diz que o homem espiritual discerne bem todas as coisas, e ele de ninguém é discernido, Então ele olhou naquele anjo, com vestes brilhantes, coroa brilhante, sapato dourado, E ele disse a Martim: Martim, não estás me reconhecendo? Eu sou Jesus, teu Salvador, adora-me. Ele disse: Martim, você não me reconhece? Disse: eu sou o seu Senhor e Salvador. Disse: adore-me. E ele disse isso 3 vezes, esse anjo, disfarçado, disse isso 3 vezes. E Martim olhou em volta, ele viu que Cristo seria coroado por seu povo na vinda. Se você não sabia disso, é bom guardar isso, Jesus Cristo será coroado rei em sua vinda, porque é o seu povo que vai coroá-lo
que vai aclamá-lo como rei, não é? Como seu rei, não é? Na vinda, ele não estaria usando sandálias douradas. Ele disse: retira-te de mim, Satanás. Rapaz, não engoliriam isso os pentecostais? Ele fala pentecostais porque os pentecostais são os que acreditam mais no sobrenatural, em milagres, né? E coisas assim, né? Mas qualquer pessoa, vamos falar qualquer pessoa, se aparecesse diante de qualquer pessoa, de qualquer religião, de qualquer credo, de qualquer corrente religiosa, não é? E se aparecesse diante de nós, dos irmãos da nossa igreja, um anjo coroado assim, com uma coroa brilhante, com um manto brilhante, né, sapato dourado, será que alguém de nós teríamos o discernimento para dizer isso é do diabo, isso é Satanás, isso não é Jesus Cristo? Porque às vezes o profeta fala os pentecostais, nós somos pentecostais também, não é? Então, mas será que nós estaríamos todos isentos de sermos enganados por esse anjo? É preciso que nós também façamos uma análise na nossa vida. De repente a gente está olhando só para o lado do outro, mirando só do lado do outro, e estamos nos esquecendo que se aparecesse para nós, nós também seríamos enganados. Agora, se você é espiritual, como disse São Paulo, né? O homem espiritual discerne bem todas as coisas, mas ele de ninguém é discernido. Se você é espiritual, você não vai ser enganado, não é? Até porque você tem o Espírito Santo em si. E o Espírito Santo e a palavra são um, não é? Então vamos aqui. Não engoliriam isso os pentecostais? Rapaz, um anjo radiante de luz. Aquela mulher veio de Chicago, onde eu estou indo, disse, irmão Branham, os ministros lá disseram que se o anjo do Senhor lhe disse para batizar em nome de Jesus, eles aceitariam isso, mas desde que seja seu próprio pensamento. Tem uma reticência aqui. Quer dizer, essa irmã, ela era uma dirigente, né? Uma líder de um grupo de ministros. Então ela veio ao profeta e trouxe o recado dos seus liderados. Ela disse assim, os meus irmãos lá, quem eu lidero, disse para eu falar para o Senhor isso. Se o Senhor disser que o anjo que aparece para o Senhor mandou o Senhor batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, então nós creremos no Senhor. Mas se o Senhor fala isso do seu próprio pensamento, então não vai dar para a gente crer não é? Eu disse, parágrafo 245, eu disse, se o anjo do Senhor disser qualquer coisa contrária àquilo, aquele não seria o anjo do Senhor. Vem. Se qualquer anjo disser qualquer coisa que seja contrária a essa palavra, que isso seja uma mentira. Não tem muito o que falar, não é até? Porque é a mesma coisa que você ficar jogando água nas costas do pato. O pato, a pena dele, ela é lubrificada. A pena das galinhas também acho que é assim, né? Elas são lubrificadas, então quando vem a chuva, elas parece que fecham as penas assim, todas, né? Empinam um pouco para trás assim, né? E deixa a chuva cair, a chuva bate e escorre. A água bate e escorre. Falar isso todo dia, sempre, constantemente, quase que seria como jogar água nas costas do pato. Porque as pessoas não vão crer. Só crerão aqueles que são predestinados para crer. O predestinado ouve a voz na alma, não é?
Enfim, quer dizer, se o anjo disser qualquer coisa contrária a isto, é uma mentira. E você sabe que cada pregador de uma igreja é um anjo da igreja. Se esse anjo falar qualquer coisa contrária à palavra, então ele está mentindo, não é? E se um homem diz a vocês, um mensageiro de Deus, esse daí então, digamos que esse não fosse o anjo, não é? Se um homem diz a vocês, um mensageiro de Deus, diz que ele é Deus, e diz a vocês que é correto ser batizado em nome de Pai, e Filho e Espírito Santo, que seja um mentiroso. Não falei para você que é igual jogar água nas costas de um pato? Porque quando você escuta isso, você fala assim, quer saber? Não vou escutar mais isso não. Não quero mais ouvir isso. Então você quer ficar com a mentira. Então não adianta ficar jogando a água nas costas do pato, não é? Mas é certamente por que se deve pregar o Evangelho. Não é? São Paulo não disse assim? Como que eles crerão se não tiver quem pregue? Tem que ter alguém que pregue. Noé, ele pregou. Noé pregou por 120 anos ali, pregando. Quantas almas se converteram naquele tempo de sua pregação? Né? Só 8. Aliás, só a família dele. Do restante, ninguém acreditou naquilo por 120 anos, mas não obstante, Noé não parou de pregar. E ele continuou construindo a arca. Só que o dia chegou. A hora chegou. O juízo chega. Se você quer ouvir agora, se você quer aceitar ou rejeitar, Deus te dá o livre arbítrio. Mas a hora chega em que cada um será testado por aquilo que ele creu e praticou, não é? Então, quer dizer, se um homem, ele pode ter dons, um pregador, um pastor, pode ter dons, porque dom é uma coisa diferente da outra, do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma coisa, e dons do Espírito Santo é outra coisa. Às vezes o pregador tem dom, ele tem dom de eloquência, de pregar, ele consegue agitar uma multidão, ele ora e a pessoa recebe cura, ele fala em línguas estranhas, ele tem visões, pode ter tudo isso, não é? Mas não é isto que conta, o que conta é se ele está de acordo com o que está, se ele está pautado com o que está escrito na palavra. Qualquer doutrina, qualquer corrente religiosa, é bom pensar isso. Em qualquer ala, seja na mensagem, seja nas denominações, qualquer corrente religiosa que não estiver em cima da palavra, negando qualquer versículo bíblico, é anátema, é mentira. Nós precisamos ser adultos espiritualmente, nós precisamos ter discernimento espiritualmente para entender essas coisas. Porque surgem muitas correntes religiosas por aí, até mesmo dentro da própria mensagem, existem correntes, mas você pauta aquilo com a palavra para você ver se está de acordo. Se não está de acordo com a palavra, então, tanto faz como fez, é mentira. Não importa onde tenha sido dito, é mentira. Agora, não importa também a verdade de Deus, onde quer que ela seja dita. Ela pode ser dita no inferno, uma verdade, mas ela é verdade. Não importa onde seja dita. Eu tenho um testemunho de um rapaz, muito chegado, assim, muito amigo da gente, da família aqui, né? E ele me contou um negócio um dia desse que eu não consegui ficar sem rir. Ele está afastado do Evangelho, né? Não está congregando, não está na comunhão. Um rapaz muito bom, muito decente, trabalhador,
né, educado, crê também no Evangelho, mas ele está fora da comunhão. E ele estava andando de carro com um outro amigo, que também é um desviado da comunhão. Os dois, né, andando de carro e foram lá para algum lugar, em um shopping, não sei exatamente, acho que foi um shopping que eles foram, não é? E aí quando parou assim no farol, veio um rapaz, olha isto, né? Preste atenção nessas coisas, para você amadurecer na fé, né? Aí parou no farol assim e tinha um rapaz homossexual ali no ponto esperando alguém que quisesse fazer companhia para ele, quisesse sair com ele, né? Um rapaz homossexual. E quando parou o carro deles assim no farol, você escuta isso. O rapaz, abaixou assim, que eram dois rapazes dentro do carro, né? E o rapaz esperando algum parceiro para sair com ele, ali. E ele baixou a cabeça assim, olhou para dentro do carro e disse assim para os dois: voltem para a igreja. Aqui não é lugar de vocês, voltem para a igreja. Eu comecei a rir quando ele falou isso para mim. Mas sim, senhor, né? Que coisa interessante, olha, quer dizer, poderia ser o diabo que tivesse dito isso? Ora, se o diabo fez isso, ele tomou um prejuízo danado. Se o diabo falou isso, ele tomou prejuízo, e ele não faz isso porque Jesus falou que o reino de Satanás não pode ser dividido, senão ele se destrói. Ele só rouba, mata e destrói. Mas ele vai mandar as pessoas voltar para a palavra de Deus, voltar para a comunhão, voltar para o Evangelho. Ele não vai fazer isso, não é? Então veja bem, então você observa isso. Uma verdade pode ser dita dentro do inferno, mas ela é verdade. Então não interessa se foi falado numa igreja, se foi falado em outro lugar, qualquer lugar que a verdade tenha sido dito ou dita, ela é a verdade. Aleluia, né? Então, mas vamos voltar aqui no nosso relato aqui do irmão Brana, que está falando para nós, né? Então é sobre Martim, São Martim. Então, se você chega num lugar, eu disse que é como jogar água nas costas do pato, mas vamos jogar mais um pouquinho de água nas costas do pato, não é? Então, ele disse, se você chega num lugar e aquele pregador, aquele anjo, então está batizando ali, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, que seja um mentiroso, porque não é verdade. Não importa quem seja ele, importa que ele não está de acordo ele não está alinhado com a palavra de Deus, porque Atos dos Apóstolos foi a igreja em ação. E mais ainda, foi o Espírito Santo em ação na igreja primitiva. Eles não estavam cheios com o Espírito Santo? Eles não tinham recebido o Espírito Santo? Não é? Eles estavam cheios. Então, Atos dos Apóstolos é o Espírito Santo em ação na igreja. Agora, nós precisamos nos alinhar com o quê? Com credos, com dogmas, não é? Com aquela igreja mais antiga, aquela mais nova. Nós temos que nos alinhar com o Espírito Santo. O Espírito Santo e a palavra é uma coisa só. Aliás, a palavra de Deus escrita é a ferramenta do Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha com a palavra, essa é a ferramenta dele, não é? Então qualquer profeta, se fosse William Branham também, e ele tivesse desalinhado com a palavra, então ele seria um profeta falso. Pronto, é assim, a palavra é que detecta se é verdadeiro ou é mentiroso. Mas sendo verdadeiro, não importa onde esteja, verdade é verdade em quaisquer circunstâncias e em qualquer lugar, aonde tenha sido dita, não é? Bom, vamos aqui então. Que seja um mentiroso. Se um homem diz a vocês que está correto usar cabelos cortados e coisas assim,
que você deve usar um chapéu na igreja em lugar de um gorro como cobertura, que ele seja um mentiroso. Então ele diz assim: não, você, irmã, a irmã pergunta: eu posso cortar o cabelo, né, pastor? A irmã corta, mas daí então a irmã precisa usar um chapéu, aqueles chapéus de, assim, granfinagem, né, que as mulheres usam, né? Então você tem que usar um chapéu, alguma coisa assim. Então ele diz: que ele seja um mentiroso. Pronto. A palavra de Deus é verdade. Qualquer destas coisas que são contra a palavra, que isso seja uma mentira. É a palavra que é a verdade, ela permanecerá. Jesus não falou isso? Que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Porque já foi comentado aqui outro dia, mas como se diz, né? Vamos jogar mais um pouquinho de água nas costas do pato, não é? Porque as pessoas dizem assim: mas pastor, raciocina comigo. Isso que está na Bíblia aí foi escrito há 2000 anos atrás, há 20 séculos. As coisas eram diferentes. Naquele tempo não tinha celular, não tinha automóvel, naquele tempo não tinha computador, naquele tempo não tinha internet. Era tudo diferente, e essa Bíblia foi escrita naquele tempo. Essa é a maneira que o diabo usa os seus intelectuais para cauterizarem a mente das pessoas, que estão olhando na Bíblia como se fosse um livro de história, um manual de regras. Não, a Bíblia não é um manual de regras. A Bíblia Sagrada é a palavra infalível de Deus e eterna. A palavra de Deus, ela foi escrita eternamente no céu. Do mesmo tanto que Deus existe, a sua palavra também existe. Ela não foi escrita, não foi criada de 2000 anos para cá, não. Ela só foi mandada para cá para ser colocada em livros, para que o povo pudesse ter conhecimento e manusear. E como pela graça de Deus chegou até nós, né? O diabo fez de tudo para não deixar essa palavra de Deus chegar para nós. Houve tempo que eles faziam fogueiras aos montões assim nas praças da igreja e queimavam as Bíblias. Por que queimar a Bíblia? Qual é o mal que a Bíblia causa para queimar ela, não é? É porque a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus e a palavra de Deus liberta. Está escrito assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a palavra de Deus que liberta. Então, o diabo não queria que as pessoas fossem libertas, então ele queria que as pessoas fossem religiosas, sim. Satanás não se importa que as pessoas sejam religiosas. Precisa ter uma religião, sim, o diabo diz. Todo mundo tem que ter uma religião, todo mundo tem que ir na igreja, né? Ter o seu credo aí, tudo. O que não pode é crer na verdade da palavra, né? O diabo não quer que ninguém creia na palavra de Deus. Então, quer dizer, às vezes, se esse raciocínio vem para alguém que há 2000 anos atrás, os trajes das mulheres eram diferentes, os trajes dos homens eram diferentes, a forma das mulheres andarem era diferente, era tudo diferente. Então, como que vai se aplicar agora? Mas a palavra de Deus não é de 2000 anos só. A palavra de Deus tem a mesma idade de Deus, e Deus é eterno. Amém? Glória a Deus. E o Espírito Santo usa essa palavra para me dirigir e para te dirigir. Aleluia. Vamos mais aqui, não é? Essa é a razão que Micaías pôde saber que sua profecia vinha de Deus. Qual a razão, irmão Brana? Né? Entre parênteses aqui, né? Qual a razão, irmão Brana? Porque ela estava com a palavra de Deus. Sim, Senhor. Sua visão sustentava exatamente o mesmo da palavra de Deus. Nós já comentamos isso. A palavra de Deus que já tinha sido falada pelo profeta que antecedeu a ele, que foi Elias, né? Quando ele teve a visão dele combinava com o que Elias tinha falado. Se Amós estivesse aqui,
ele ficaria com a palavra, isso é certo. Mas vejam vocês, que o problema hoje conosco é que como foi com eles. Eu estou preparando para terminar. Aqui está entre parênteses, quer dizer, calma que eu não vou demorar muito, né? Vou terminar já. Mas vai demorar um pouquinho sim, né? O problema conosco é como foi com eles. Eles tinham sido ensinados fora da fundação. Jesus disse: vocês têm tornado a palavra de Deus sem efeito por suas tradições. Então, colocaram as tradições justamente, sabe por quê? Porque a mente do homem não compreende a mente de Deus. Por isso que São Paulo disse na carta aos Coríntios que nós temos a mente de Cristo. Nós quem? Nós, os filhos de Deus, né? Você é filho de Deus, você tem a mente de Cristo. Por isso que você pensa igualzinho a palavra pensa. E se você não conhecia a palavra ainda por acaso, se você viveu muito tempo sem conhecimento, não é? E foi conhecer o Evangelho já depois de jovem ou até depois de velho, mas você sabe, quando você encontra aquela palavra, aqueles pontos da palavra vão encaixando certinho com aquela sede que você tinha dentro de você, né? Estava só esperando encontrar ela. Bom, e aquele batismo falso, aquele sinal falso de recebimento do Espírito Santo, alguns deles dizem: estreitem a mão, dá a mão de companheirismo, né? Vamos ver se ele vai falar mais alguma coisa aqui. Alguns deles disseram: fale em línguas. Se você falar em línguas, pronto, aí você já está batizado com o Espírito Santo. Eu me lembro, nos anos 60, eu tinha um companheiro que nós saíamos juntos, fazer visitas e às vezes fazer pregações ao ar livre. Ele era o nosso dirigente, né? Não vou citar o nome por respeito a ele. Ele era nosso dirigente e nós saíamos assim visitar as famílias às vezes. Naquela época, em 67, 68, por aí assim. E então às vezes a gente andava a pé. Nós não tínhamos carro naquele tempo para andar, né? Tinha que andar a pé. E saía, ele andava depressa assim, ele é mais velho um pouco, mas eu era jovem, eu andava depressa também, acompanhava ele, né? Então, andando assim, ele falou: ó, irmão Zé, eu não posso ser consagrado ao presbitério, porque eu não falo língua estranha, porque eu não sou batizado com o Espírito Santo. Então, ele era um obreiro excelente, trabalhador, dinâmico, corajoso, não tinha preguiça de andar distâncias para visitar famílias e orar para os enfermos e tudo, e ajudar um, ajudar outro, mas não podia ser consagrado ao presbitério, porque ele não tinha o dom de língua, que consequentemente se dizia que ele não era batizado com o Espírito Santo. Ele reclamava para mim, às vezes, até com certo pesar, né? Eu não sou batizado com o Espírito Santo, irmão, então eu não posso ser consagrado ao presbitério, não é? Então, olha só isso, que falta de discernimento das correntes religiosas, dos que vinham de trás, dos ensinadores que vinham de trás. Um ensinou o outro ensinou o outro, e depois aquele primeiro já morreu, mas o outro ficou, ensinou o outro, e assim vai. Quer dizer, como que vai se pesar quem tem o Espírito Santo e quem não tem? Não é? A Bíblia diz que é pelos frutos que se conhece a árvore. Era um homem correto, honesto, sincero, pregava a palavra de Deus, trabalhador no Evangelho. Como é que podia se dizer que ele não tinha o Espírito Santo? Por causa da tradição. E o Senhor Jesus Cristo disse isso: as vossas tradições invalidam a palavra de Deus. É isso. As vossas tradições invalidam a palavra de Deus. Quantas pessoas não estão fundamentadas, estão descansando a sua fé em tradições?
Mas acorda, meu irmão, minha irmã, acorda enquanto é tempo. Porque tradição não foi falada da boca de Deus, não. 250 aqui o parágrafo, e a mensagem é a maneira de um verdadeiro profeta, não é? Alguns deles disseram, fala em línguas. Eu tenho ouvido que demônios falam em línguas, eu também já escutei. Língua estranha que não era do Espírito Santo, não é? Demônios falam em línguas e dão apertos de mão também. Sim, Senhor, aquilo não é nenhum sinal dele. O Espírito... Espera aí que eu vou arrumar isso aí, senão você vai ficar confuso, não é? Então você diria, mas então você não crê, pastor, que a gente fala em língua estranha quando recebe o Espírito Santo? Você não crê que o Espírito Santo fala em língua estranha? Creio sim. Você não crê que o Espírito Santo tem língua estranha? Creio sim. O Espírito Santo fala em língua sim. Acontece que esse não é ele. É um dom que ele possa dar. Assim como ele dá dom de visão, ele dá dom de revelação, ele dá dom de pregar, ele dá muitos dons. Mas o batismo com o Espírito Santo é a vida de Deus morando dentro da pessoa. Fale em língua estranha ou não. Não é? Então aquele irmão lá, ele tinha o Espírito Santo, sim, aquele irmão lá. Em 1968 que eu falei, né? Só que, como a tradição traçou uma regra, então ele não podia exercer o presbitério, né? Aquilo não é nenhum sinal dele. Agora olhem, todas estas coisas assim, todas aquelas coisas, veem vocês, saem da palavra de Deus para ensinarem aquelas tradições. Correto. Agora ele tinha que conduzi-lo de volta à palavra. Mas nós temos nossos professores hoje, têm ensinado as pessoas fora da fundação da palavra de Deus, quer dizer, fora do fundamento, não é? São Paulo falou assim que não era para colocar nenhum outro fundamento além do que já estava posto, não é? É fora da fundação da palavra de Deus. Agora ouçam atentamente. Aquilo foi o que eles fizeram lá. Aquilo foi o que Amós estava dizendo a eles. O Deus que vocês alegram conhecer, ele é aquele que irá destruí-los. Agora, nós temos ensinado a eles, fora do quê? Certamente eles poderiam perguntar, mas fora do que nós temos ensinado eles? Fora do quê? A fundação da fé, que uma vez foi dada aos pais pentecostais. Sim, a Bíblia ensinaram um purgatório falso. Agora vai apertar um pouco aqui, né? Ensinaram um purgatório falso, ensinaram um batismo falso. Então, o que é um purgatório falso? É a seguinte, a pessoa vive como quer aqui nessa terra, né? E não tem um encontro com Deus, um encontro verdadeiro com Deus. Aí quando morre, aí vai para o purgatório, para um lugar quente, onde é muito quente, né, ali, e purga os pecados e depois, fazendo-se bastante orações por ele, então tira ele daquele lugar quente, aí ele fica no refrigério. Isso daí é falso, isso não tem na Bíblia, né? Agora, o purgatório verdadeiro, você tem que estar nele agora. A palavra de Deus purga os nossos pecados. Então se você obedecer à palavra de Deus, se você se alinhar com a palavra de Deus, aí você vai ver como que é difícil viver nesse mundo. Seus amigos te abandonarão, né? A sua carteirinha lá de sócio
de time de futebol vai até perder a validade, não é? E ninguém mais vai gostar de ficar perto de você, porque toda vez que você chegar perto deles, você vai falar de Jesus para eles e eles não estão interessados. Você vai falar do Evangelho para eles e eles não estão interessados. A sua carteirinha de clube de dança, né, ali e tal, e coisa, vai perder validade também. Você vai ver, se você se alinhar com a palavra de Deus, como que a vida vai ficar difícil aqui na terra. Isso é o purgatório. E você se abstém de uma coisa, se abstém de outra, deixa de fazer aquilo, deixa de frequentar certos lugares, perde amigos. Tem que mudar o seu palavreado, aquelas palavras torpes que saíam da sua boca, você tem que parar com aquilo. Você vai parando, porque a palavra vai purgando você. Para de mentir, para de roubar, para de fazer negócio trapaceiro. É sério, não é? Para de fazer negócio trapaceiro, para de enganar as pessoas com negócios, para de frequentar lugares impróprios, para de fazer traições e tudo mais. Então aí você está no purgatório. Pronto. Esse é que é o purgatório que o cristão tem que ficar purgando aqui o tempo inteiro e deixando de ter os prazeres mundanos, não é? Mas infelizmente, hoje em dia, para quem viveu aí há 50, 60 anos atrás na igreja, era diferente. Ser crente naquele tempo era muito diferente, né? Você distinguia um crente com muita facilidade pela sua maneira de falar, pela sua maneira de se portar, de se vestir, não é? Então era mais fácil se distinguir um crente. Agora hoje está muito mais difícil, porque misturou tudo, está tudo igual, não tem de nenhuma diferença, então ficou mais complicado agora para se distinguir um verdadeiro cristão. Mas se você comer um pouco de sal com ele, eles dizem assim que para você conhecer uma pessoa, você precisa comer 1 quilo de sal com ele, não é? Então talvez não precise tudo isso. Se você comer umas 4, 5 colheradas de sal com ele, umas refeições com ele aí, e fizer umas 2 viagens com ele, e ficar uns dias, você já descobre se ele é cristão ou não, né? Porque você escuta, e pelo que você escuta de um homem ou de uma mulher, pelo que ele fala, pelo que ele gosta de ouvir, tipo de música que ele gosta de ouvir, o tipo de ambiente que ele gosta de frequentar, o tipo de palavreado que ele tem, então você já saberá se ele está no purgatório ou não, se ele é cristão ou não, se ele está purgando seus pecados ou não. Aleluia. Vamos mais um pouquinho para nós fecharmos esse parágrafo aqui, né? Falso, purgatório falso, ensinar um batismo falso, tudo falso, 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 separando do original. Vocês não creiam nisso, ou nisto. Voltem para a Bíblia e tomem seu purgatório, e tomem seu Pai, Filho e Espírito Santo, e espergindo toda aquela coisa, e voltem e vejam se isso é escriturístico. Essa é a maneira. Procurem e vejam se está na fundação. Aleluia. É só a gente fazer essa análise na nossa vida, não é? E a gente olha, deixa eu ver como é que está a minha vida, deixa eu ver como está o lugar onde eu estou frequentando, onde eu estou depositando minha confiança ali, como que eu esteja seguindo em direção ao céu, né? Aí você faz uma análise e vai vendo se você está alinhado, se você está na fundação, no fundamento, não é? Porque não pode pôr outro, tem que ser um só sempre. Eu vou parando por aqui hoje, né? Nós já estamos chegando ao término, então terminou o parágrafo e nós chegamos ao parágrafo 254, meditando na palavra e esperando que o Senhor Deus aceite o nosso culto e que também os filhos de Deus se alegrem, não é? Amém? Então agora nós vamos orar, não é?
Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos o Senhor, porque o Senhor nos deu esta oportunidade, ó Pai. O Senhor nos deu voz, o Senhor nos deu o fôlego de vida, o Senhor nos deu a saúde para estarmos aqui e também o Senhor nos deu alguém para ouvir a Tua palavra. E esses alguém estão do outro lado aí da conexão, e certamente a palavra do Senhor não volta vazia. Se ela foi enviada pelo Senhor, ela vai cumprir o objetivo pelo qual ela tem sido enviada. Então, meu Pai amado, nós agradecemos ao Senhor por mais esta oportunidade, e eu peço a bênção do Senhor em favor de todos os teus filhos, indistintamente, seja quem for, de qualquer igreja, seja que não vá a nenhuma igreja, e vizinho ou não vizinho, mais distante, todos os necessitados, Senhor, olha para a Tua misericórdia, meu Pai. Nós não pedimos justiça, nós pedimos misericórdia. É certo que a justiça virá, mas enquanto a justiça não vem, Senhor, tenha misericórdia de nós, cura as enfermidades, liberta as pessoas e dá vitória, abençoa as famílias, expulsa os demônios das famílias, das casas. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos, ó Pai. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Amém. Então, amados, não esqueçam que nós estamos publicando aqui esses cultos todas as terças e sábados, no horário das 18 horas e 45 minutos, né? E também temos a série O Livro dos Salmos, que está sendo publicado diariamente, menos os dias dos dois cultos. E também não esqueçam que você pode estar conosco em nossas reuniões presenciais, tanto no Tabernáculo de Santa Bárbara do Oeste, no Jardim Europa, como no Tabernáculo de Campinas, no Parque Shalom. Ali você tem, aqui na descrição embaixo, você tem os endereços dos cultos e também os dias e horários, né, dos nossos cultos ali. E também tem o WhatsApp aí, se você quiser entrar em contato conosco, nós estaremos aí à disposição. Não esqueça também de clicar no gostei e se inscrever no canal e acionar o sininho para você receber os nossos vídeos quando eles forem publicados. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Se Ele permitir, nós estaremos de volta juntos, né? Façamos um compromisso. Estaremos juntos no próximo culto, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Amém. Amém.